né? Né? De isolamento, nós sabemos o quanto está sendo desafiador. Já vai inteirar aí 30 dias, e 30 dias de muito desafio, porque é difícil treinar em casa, é difícil manter a saúde mental e a saúde física. Se você tem a rotina de sair, de ir para algum lugar, de fazer aquilo ali em determinado lugar, é diferente do que você fazer em casa, do que você fazer todos os dias dentro da sua casa ali, com todos os afazeres. E aí, quem tem família, quem tem mulher, quem tem esposo, tem esposa, tem os filhos, principalmente quem tem filho, né? As Uhum. mães aí que tem dois, três, quatro filhos dentro de casa, é uma loucura. Então, a ideia da Semana da Saúde é trazer para as pessoas estratégias onde elas conseguem simplesmente continuar fazendo o que elas precisam fazer, continuar treinando, continuar mantendo a saúde física e mental para sair disso tudo mais forte. Então a ideia disso é sair mais forte, sair desse Uhum. momento mais forte possível. Sim. E, e aí eu falei com E a algumas gente sabe pessoas que que, isso é por exemplo, possível, né? total, total. Pra gente Uhum. que já pratica todos os dias, que já treina todo dia, que medita todos os dias, é desafiador. Então eu fico imaginando para as pessoas que Uhum. não fazem, para as pessoas que não treinam, para as pessoas que não estão mantendo essa rotina, como é, como Uhum. está sendo, se está difícil para eles, ou tá mais fácil, como que está sendo isso. Mas aí, segunda-feira, o Keiner veio aqui, falou sobre saúde, falou sobre treino. Amanhã eu trago os Zeus também para poder falar da importância do porquê treinar, do porquê Uhum. manter isso dentro de casa. E e é muito interessante porque o Kenner falou o seguinte, cara, treinar dentro de casa é desafiador, porém é necessário. O treino, o exercício, ele é a arte da cura, né? Ele tem a capacidade de curar as pessoas, tanto fisicamente como mentalmente. E aí depois veio a Cuca, falou sobre inteligência emocional, veio a Michelle, falou sobre alimentações que podem melhorar a sua imunidade. E hoje eu trouxe a Lu porque a Lu é uma praticante de yoga e eu acompanho ela há bastante tempo aí na prática do yoga e da meditação. Eu já meditava já há algum tempo e venho vendo a constância que a Lu vem tendo, a constância que as pessoas que estão seguindo ela também vem tendo aí é, com a meditação. E aí eu quero que você Tá. fale o seguinte para as pessoas Uhum. agora, Lu. Me fala sobre o yoga. Me fala, na verdade, primeiro sobre você, né? Quem é a Lu? Me conta um pouco mais sobre você, conta o Uhum. pessoal aqui mais sobre você, porque tudo isso que a gente está fazendo aqui, isso vai ficar tá ficando gravado, depois eu subo lá para a plataforma e quem não puder Uhum. assistir agora, não posso assistir Bruno 11 horas da manhã e tudo mais, não tem problema. Tudo isso fica gravado, a pessoa só precisa se inscrever aqui no link na bio, ela se inscreve na semana na jornada, né? E aí esses vídeos são mandados para ela lá. Eu subo depois tudo e mando para a pessoa. Mas me fala aí, me conta mais Excelente. sobre a Lu, me conta mais sobre a Lu, quem Excelente. é a Lu, o que que a Lu tá fazendo, como que tá as coisas. Fala um pouquinho sobre você aí. Bom, então, bom, é um prazer, né? Fico muito feliz de fazer parte dessa Semana da Saúde e ter sido convidada por você, que está fazendo um lindo trabalho e a gente precisa de pessoas como você para enriquecer esse momento, que é um momento tão difícil e que às vezes tem muitas pessoas que não conseguem enxergar as ferramentas que elas têm nelas mesmo e dentro de casa para tentar levar isso como um aprendizado, né? Então é muito importante, fico muito feliz de estar aqui. Então, meu nome é Luciane, eu tenho 42 anos e já tem, assim, eu acho que a minha vida toda eu estive ligada ao esporte e à saúde desde criança. Eu não me lembro, assim, de um ano ou 6 meses que eu tenha ficado sem atividade física durante toda a minha vida, não me lembro. E eu acho que isso já faz parte da minha rotina. O yoga eu conheci em 2008. Eu sempre fui muito ativa. Então, por eu ser sempre muito ativa, eu sempre ficava buscando muitas coisas e era super acelerada, muito ansiosa e
tive filha em 2003, né? Eu tive uma filha. Então, em 2008, ela tinha 5 anos. Então, estava naquele auge e queria aquela coisa que você quer trabalhar, quer produzir, tem filho, tem casa, e tem isso, e tem aquilo. Chega um momento que você fala assim, eu vou surtar. O que que eu faço, né? E então eu busquei o yoga. E aí eu fui buscando o yoga, eu fui achando interessante, porque além de ser uma prática física, é uma prática que te traz muito para o seu interior, né? Ele te ensina muito com aquilo ali, com aquela prática. E aí eu fui buscando mais a fundo, mais a fundo. Em 2009 eu fiz a minha formação de yoga pela Aliança do Yoga. E falei, nossa, isso aqui eu quero para minha vida, eu quero passar isso aqui para as pessoas, eu quero poder passar para as pessoas. Não era educadora física nesse momento. Eu tenho uma formação em odontologia, eu sou dentista, não atuo mais na área, mas não deixo de ser, né? Uhum. E agora, há algum tempo, já há 3 anos atrás, decidi que o esporte sempre esteve tão ligado à minha vida, esporte, yoga, sempre tão ligado à minha vida, que eu falei assim, agora eu vou fazer o que eu gosto, assim, o que eu acho que eu nasci para fazer, Aham. que é passar isso, que é incentivar as pessoas à prática. Então, eu fiz educação física também. Bom, mas vamos lá falar um pouquinho de yoga. Então, a prática de yoga, o yoga ele é uma filosofia milenar, né? Ela surgiu há mais de 5.000 anos. Então, se você Aham. for pesquisar mesmo sobre o yoga, existem vários textos antigos sobre o yoga. E Patanjali, que foi o primeiro sábio, né, na Índia, a falar sobre o yoga, ele fala que o yoga, ele te traz para dentro. Ele te traz para dentro, tirando todos os fluidos externos, todos os vritis, que são tudo aquilo que você quer buscar fora, todas as suas inconstâncias. Então, ele te traz para dentro para você se observar. Existe muita parte filosófica do yoga, quem quiser buscar isso, existem vários textos, né? E existe o Yoga Sutra, que foi o primeiro livro sobre yoga, que fala sobre as 8 partes do yoga. Então, nessas 8 partes, uma parte dela é a parte física, que é o que a gente pratica, o que vocês veem aí no dia a dia, Aham. que é a prática física de asanas, né? Que a gente fala, aquelas posturas que a gente faz, chama asanas. Mas essa é uma parte das 8 partes do yoga. Uhum. E no meu ver, eu vejo assim, como que o yoga pode te ajudar uma pessoa normal, uma pessoa assim que tá ali no dia a dia, aquela pessoa que está em casa. Então, é aquilo que eu vejo. Você fala muito de formar um tanque de guerra, né? De fazer do seu corpo um tanque de guerra, e isso vai te ajudar em várias outras coisas, em vários outros Uhum. aspectos. Você fala muito sobre isso, né? Sim. Aham. E eu vejo o yoga da mesma forma, que se a gente começar pela prática física, que é algo mais palpável, a gente pode trazer esses outros benefícios do yoga. Porque a partir da prática física, a gente começa a se observar e a observar que existe muita coisa além disso, que isso a gente pode levar para o nosso dia a dia. Entendi. Eu acredito muito assim, ó, que o nosso corpo, que a gente fala muito assim, né, que a atividade física ajuda a mente e tal. E eu acho que está tudo interligado, porque Uhum. o nosso corpo físico, ele está interligado ao nosso corpo sutil. O que seria o corpo sutil? A mente, as emoções, tudo aquilo que a gente não vê, mas que existe em nós, né? Então, se a gente começa a trabalhar a partir do corpo físico, a gente começa a observar o corpo sutil, né?
Por que que as Legal. pessoas ainda têm um pouco de dificuldade? Às vezes eu vejo muita gente assim, ó. Ah, não, eu não vou fazer yoga porque eu sou muito duro, eu não tenho paciência. E, na verdade, o yoga, ele não quer te acrescentar nada. A gente fala muito isso, que o yoga, ele não quer trazer nada a mais para você. Ele somente quer dar uma faxina naquilo que você já é. Então, se você é muito duro, não tem problema. Eu acho que colocar a cabeça no joelho é a parte mais ínfima da prática. Sabe, é algo assim que você vai conquistar como um bônus, mas não é o Uhum. principal, né? Não é o principal. O principal é você estar ali presente, é você se conectar com a respiração. A respiração, na verdade, é muito mais importante que o alongamento. O alongamento ele vem como um bônus, né? Então as pessoas confundem um pouco a prática como se fosse uma prática de pessoas que são extremamente alongadas, pessoas Aham. que têm uma mobilidade perfeita, e não é, né? Legal você falar isso, porque a gente pode entender a diferença, né? Que a yoga, ela não é alongamento, não é uma aula de alongamento, né? Me Não. fala um pouco a respeito, por exemplo, porque as pessoas vê a yoga e vê a pessoa fazendo aquelas mobilidades, aqueles exercícios mais específicos, as posturas, né, do yoga, mas não necessariamente. Eu gostei quando você falou que o yoga ele não quer te acrescentar nada. Então, assim, ele não quer te deixar mais flexível, ele não quer te deixar mais móvel, mas isso é como se fosse um plus, é um bônus. Uhum. Você pratica, ele faz uma faxina naquilo que você já é, porém Justamente. ele te potencializa, né? Ele te mostra, olha, você também tem a capacidade de ser melhor aqui na mobilidade. Você também tem a capacidade de melhorar um pouquinho mais aqui o seu alongamento. Então, isso é um plus, né? O plus do yoga, você faz, pratica o yoga e ganha isso de bônus, né? De brinde. Com certeza, com certeza. Na verdade, quando a gente fala que o yoga quer dar uma faxina pra gente, uma faxina na gente, é porque, na verdade, o que a gente quer com o yoga é somente reconhecer aquilo que a gente já é, aquilo que a gente já tem dentro da gente. A gente só não reconhece. Por que que a gente não reconhece? Porque a gente vive olhando pro externo, né? A gente vive buscando várias coisas externas. Então, assim, se eu quero alguma coisa, eu vou buscar onde? Lá fora e não aqui dentro, né? Legal. Então, e eu até assim falo que eu acho que nada acontece por acaso, nem as pequenas coisas e nem as grandes coisas, como isso tudo que a gente está vivendo agora. Eu Aham. acho que a gente está vivendo num momento em que as pessoas estavam tão sem tempo, são tantas informações que a gente tem hoje em dia, são tantas coisas externas que a gente tem e que as pessoas nunca acham tempo de estar com elas mesmas, que eu acho que tudo isso aconteceu como uma forma de oportunidade para as pessoas pararem, ficar quietas. As pessoas não conseguem ficar quietas. As pessoas não conseguem ficar sozinhas com elas mesmas. Então, parece Exato. assim que as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo delas mesmas. Então, elas têm Uhum. medo de parar para meditar. O quanto é que a gente escuta? Não, eu não consigo meditar. Deus me livre de meditar. Não consigo, não consigo. Porque a pessoa tem medo. Ela tem medo de olhar para dentro dela, ela tem medo do que ela pode enxergar, né? E, e a partir do momento que ela consegue achar uma maravilha nessa quietude, que ela consegue enxergar que ela é algo muito além daquilo que ela consegue enxergar com esses olhos físicos, então Aham. ela começa a ficar mais tranquila e a mente começa a ficar mais tranquila. Então, é através da nossa prática física do yoga que a gente quer trazer essa quietude mental. E através da Legal. quietude mental, a gente pode observar aquilo que a gente é, né? Aham. Que nada mais é do que consciência pura. A gente é consciência pura, né? Show. Eu falo muito que meditação, eu comecei a meditar assim, pela necessidade, né, de deixar de ser ansioso. Então, assim, sempre muito ansioso, sempre
muito preocupado com as coisas, nem dormia. E aí eu falei, cara, eu lendo as pessoas de resultado, as pessoas de sucesso, os grandes empresários, os grandes players do mercado, eu falei assim, todos eles meditam. Por que que eu não vou Uhum. meditar? E aí eu falei, se eles conseguem, eu também consigo, não tem isso. E comecei a fazer, foi desafiador, porque eu ficava lá assim, 5 minutos, e falava, meu Deus, o tempo não passa. E aí eu achei a Uhum. meditação guiada, né? Que é aquela meditação que eu coloco o relógio. A primeira que eu fiz, eu nunca esqueço, foi aquela meditação Ho Oponopono. E Uhum. quando eu segui ela no YouTube, na época eu nem sabia de aplicativo, de nada. Quando eu segui ela, eu senti que dava para fazer. E para mim, naquele momento que era muito ansioso, eu precisava de um guia, de uma pessoa ali orientando, né? O legal do yoga é que eu vejo as pessoas, tem um professor orientando, ou a pessoa pode praticar Uhum. sozinha, mas ela tem toda uma orientação, tem uma estrutura, né? Porque se você vai sozinho, você não sabe para onde você vai chegar, o caminho que você vai percorrer. Mas me fala o seguinte, Lu, Sim. a diferença, assim, a diferença básica, né, entre o yoga e a meditação. Uhum. Certo. Na verdade, não existe uma diferença. A gente fala que o yoga, ela é uma prática meditativa, é como se fosse uma meditação em movimento, tá? Entendi, legal. Então, a meditação, ela é a prática do yoga é uma meditação em movimento porque a gente precisa estar presente, assim como na meditação. Uhum, Qual que é a principal, o principal, assim, o que as pessoas falam da meditação que às vezes não é muito correto? Que você precisa parar de pensar. E na verdade não, a sua mente, ela foi feita para pensar. Essa é a uhum, natureza da mente, ela foi feita para pensar. O que a gente precisa fazer é a gente observar essa mente e observar que por trás dessa mente existe uma consciência. E você observa a mente, você observa que tem dia que você está mais tranquilo, você observa que tem dias que você está mais agitado, e você olha para ela como se fosse uma terceira pessoa te olhando, né? show. E você Aham, observa. Então, assim, a mente ela foi feita para pensar, e as pessoas às vezes querem. Ai, não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar. Não, não é isso. Você pode pensar. Só que é como um treino. Você pensa e você fala assim: não, calma aí, depois eu penso nisso. Aí você pensa de novo: não, peraí, depois eu penso nisso. E na prática de yoga é a mesma coisa. Se você está numa postura, imagine-se numa postura de equilíbrio. Você, assim, claramente, nós que damos aulas de yoga, a gente percebe, o aluno tem dia que numa prática de equilíbrio, ele não consegue ficar, porque a mente dele está tão agitada, que ele não consegue. Aí você fala assim, nossa, mas hoje você tá, hein? Você tá com a cabeça longe, porque você sabe, quando a pessoa está presente e ela está prestando atenção na respiração, ela consegue se manter no equilíbrio. Então, assim, por legal. exemplo, pensa assim, a prática de yoga, ela nada mais é, você pode fazer uma prática de yoga a qualquer momento do seu dia. Por exemplo, agora a gente está aqui sentado. Senta agora com os pés no chão, senta com os pés no chão, relaxa os seus ombros, relaxa os braços, coloca o queixo um pouquinho para dentro e leva a sua atenção lá na sua coluna vertebral, desde a sua cervical até a sua lombar. Agora observa a musculatura do sua face, observa se tem alguma tensão, observa a testa, as maçãs do rosto, observa a língua na boca e começa a observar a sua respiração nasal, sempre pelo nariz, e observa o ar que entra e o ar que sai. Agora tenta imprimir um ritmo para a sua respiração. Inspira em 3 tempos, exala em 3 tempos. Você está numa prática de yoga, entendeu? Sem fazer Show. nenhuma postura, sem fazer nada demais, você fez uma prática de yoga a qualquer momento do seu dia. Você está muito agitado? Faça isso. Começa a se observar. Começa a prestar atenção na sua Uhum. respiração. Por que a respiração? Se a gente não está
Então, o mais importante é a gente prestar atenção. A maioria das pessoas não sabem respirar, não sabem nem que respiram, né? É tão no automático Aham. que as pessoas nem Nem, sabem, exatamente, não sabe que está respirando, né? O que eu mais não gosto sabem. da meditação, o que eu mais percebo na meditação é exatamente isso. É você, quando, não tem como. Se você foca na sua respiração, os seus pensamentos automaticamente eles vão deixando de aparecer ali, porque você está colocando Sim, foco em uma única coisa. Igual você, esse simples ato de você falar senta, aí você senta, você começa a pensar como está sentando. uhum, Aí você já sente a sua coluna fisicamente. Então o legal do yoga é sim, assim, você já sentiu ali que você mudou. Quando você sente o seu isso, cérebro fala assim, opa, tem uma coisa acontecendo. E aí você fala, pensa na sua coluna, beleza? Tá pensando na coluna. Automaticamente, seu cérebro tá pensando só lá, não tá mais pensando no boleto que tem que pagar, não tá mais pensando justo. nos mais, talvez, uma semana que tenha de isolamento, não tá mais pensando nisso, ele tá pensando na coluna. Aí você fala, agora Sim, pensa no seu, na maçã do rosto, na sua língua. Que dia que a gente para sentir, por exemplo, a sua língua? Para sentir a uhum, maçã do rosto, para sentir, por exemplo, entender e observar a respiração. E isso é legal porque você tira os pensamentos, desfoca ele do problema e foca simplesmente em você, né? E isso é o uhum. legal da meditação. E aí a gente também desmistifica uma coisa que é aquilo, né? Para meditar você tem que estar sentado, tem que estar posturado e com as mãos lá igual a mão daquelas posturas de foto e tudo mais. Você pode fazer a meditação da forma que é feita no yoga, né? Que é a meditação é, de uma forma dinâmica. E aí você pode, por exemplo, em um momento de uma corrida, eu tô correndo. E ali eu consigo fazer uma meditação se eu começo a concentrar somente na minha respiração, somente na minha inspiração e na minha expiração. Naquele momento, se eu estou 100% presente no meu corpo e não tem nenhum outro fator que está que tá, me atingindo, eu estou meditando, né? Eu acho que isso aí talvez seria um fato avançado da meditação, né? Com certeza, é simplesmente se trazer para o momento presente. Porque Uhum. ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. No passado, o Legal. passado já passou. O passado já passou, então existem pessoas extremamente depressivas porque elas vivem no passado. Uhum. E já passou, você não pode fazer mais nada, aquele momento não existe mais. Existem pessoas muito ansiosas porque vivem muito no futuro, muito, muito no futuro. E não existe, o futuro não existe ainda. Não, não tem o que você fazer. O único momento que tem alguma coisa para você fazer é no presente. É a única hora que Legal. você pode mudar alguma coisa, é a única hora que você pode aceitar aquilo que você não pode mudar, Aham. fazer aquilo que você tem que fazer. Então, o único Show. momento que existe mesmo é o agora. É o único momento. E o yoga, ele traz isso, ele traz a gente muito para o presente. As posturas, elas não são, realmente, elas não são fáceis de fazer, né? Existem, assim, com o tempo você vai avançando na prática também, as posturas também vão avançando. Então, nunca fica fácil. É igual CrossFit, nunca fica fácil. Então, e é de propósito mesmo, porque é algo que precisa mexer ali, você precisa estar presente, não é algo que você vai fazer no automático, né? Então você precisa Uhum. estar presente, você precisa estar ali. Legal. E uma outra coisa muito legal do yoga que eu vejo é que eu sempre falo, né? O nosso corpo é todo interligado. Então, as nossas Uhum. emoções e o nosso corpo físico, ele é interligado. Existe um livro que chama Anatomia das Emoções. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Eu até peguei ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Legal. Ana- Não, Anatomia das não vi. Emoções. Aqui fala assim, ó, que as pessoas, elas se encolhem por medo. Já viu aquelas pessoas assim? Elas Ah, se sim, sim. encolhem, elas se encolhem por medo. Elas se enrijecem por tensão, aquelas pessoas duras, né? Elas se enrijecem por tensão.
às vezes até a pessoa é muito flexível. Sabe aquelas pessoas que são muito flexíveis na vida? Às vezes o corpo dela é muito flexível também. Então, durante as Entendi. aulas de yoga, a gente vê muito isso. E aí você vai se abrindo. No yoga, você vai se abrindo. Então, se é aquelas pessoas que são muito duras, ai, tipo, eu consigo, eu consigo. Eu vou falar de mim, tá? Então, no seu corpo mesmo, você pode identificar isso. A minha torácica, ela é muito enrijecida. Porque eu sou aquela pessoa assim, ó, não, eu consigo. Eu consigo fazer, ninguém precisa me ajudar. Ninguém precisa me ajudar, que eu consigo. Então, assim, eu vejo muito isso aqui me enrijece. Então, essa parte do meu corpo fica enrijecida. E no yoga eu trabalho muito isso. Essa flexibilidade. Torção, eu tenho muita dificuldade de torção. Uhum. Então, assim, tá tudo interligado. Se você tem uma dificuldade de torção, você pode ver que você tem dificuldade em alguma coisa emocional ali na vida, sabe? Se a pessoa é muito interessante, é muito interessante. Então, assim, é tudo interligado, gente. Então, primeiro, por isso que eu falo, tem muitas pessoas do yoga, assim, que são bem xiitas mesmo, assim, né? Que falam, yoga não pode ser visto como uma prática só física, yoga não pode ser visto como um alongamento. Só que eu acho assim, onde a gente não vive nas montanhas, a gente não vive na Índia, a gente vive no Brasil, no caos, no meio do tumulto. Então, assim, eu vejo que a gente tem que trazer o yoga para essa nossa realidade, né? Uhum. Sim, Exatamente. muita gente fala assim para mim, nossa, mas você faz yoga, você fica nervosa. Eu falo assim, imagina se eu não fizesse, né? Exato. Sabe? Não é assim. Yoga não foi feito só para as pessoas calmas. Yoga não foi feito para você ficar on. Não é isso. É. Yoga foi feito para a gente lidar com esse caos. Foi feito Show. para a gente conseguir trazer um pouco de serenidade e trazer um pouco de olhar mais, de uma forma mais contemplativa para as coisas, de trazer mais clareza. Eu acho que essa palavra clareza é muito importante, sabe? Eu acho que o yoga, ele te traz Legal. muita clareza. Te mostra mesmo. Te mostra, Uhum. assim, as verdades nuas e cruas, sabe? As verdades nuas e cruas que Uhum. você Você tem. falou uma coisa Às vezes tem assim. postura. Uhum. Você falou uma coisa assim muito legal, que assim, o futuro ele não existe. E esse momento que a gente está passando é um momento muito, muito, muito desafiador. Nunca teve isso, assim, pelo menos na história que eu vivo, desde 1991 aí, que eu nasci, tem 28 anos. Eu nunca vi as pessoas ficarem em casa, por exemplo, 30 dias isoladas, sem poder sair, sem poder ter contato social, afastadas da sociedade, uns dos outros, né? Eu não lembro disso. E, e aí você falou uma coisa muito legal, porque o futuro ele não existe. Futuro, você pode fazer pelo futuro, mas você não pode fazer no futuro. Você tem que fazer no presente para que você Não. atinja o futuro. Então, o legal e aí a pergunta próxima é o seguinte: o porquê que o que te motiva a praticar o yoga todos os dias? Porque você pratica ele hoje, não é você não pratica ele amanhã, você pratica ele hoje e está presente hoje. Então, nesse momento, que é um momento desafiador, é o momento de a gente pensar o seguinte: o que eu estou fazendo hoje para ficar melhor amanhã. Não é deixar para Sim. praticar amanhã, porque eu nem sei se o amanhã vai existir de fato. Então, entender o seguinte, cara, o yoga ele é importante, ele é uma conversa interna, é um momento de estar 100% presente, mas a pergunta para você é o seguinte, Lu, o que te motiva a praticar o yoga todos os dias? Sim. Bom, eu acho que a gente acordar e já fazer uma prática, seja ela qual for, que traga benefícios, que a gente sente benefícios para o nosso corpo, já é super interessante. Seja meditação, seja corrida, seja a prática de yoga, seja qualquer atividade física, né? Porque a gente sente que isso vai melhorar o nosso dia, já é fantástico.
O yoga, assim, ele me cativa muito, porque isso que eu estava falando, assim, de que ele te mostra muitas verdades nuas e cruas. Você não se esconde através de nada. O yoga, ele te mostra, porque dia você vê que tem dia que a sua respiração está mais conectada com o seu coração. Tem dia que você vê que a sua respiração não está muito conectada. E você aceita, você fala assim, ok, hoje eu tô assim. Tudo bem, vou me aceitar assim hoje, vou tentar melhorar. Amanhã pode ser que eu esteja melhor. Amanhã pode ser que eu esteja pior. Mas é assim, cada dia a gente vai estar de um jeito e a gente se enxerga. É o que eu falo assim, ó, a gente aceita o que a gente não pode mudar e mostra também o que a gente pode mudar, né? Então, o yoga ele te mostra. Eu vejo assim que muita gente tem muita dificuldade com posturas de retroflexão. Por exemplo, fazer a ponte. Vou dar um exemplo Aham. da ponte. Tem muita gente que sente falta de ar. Tem muita gente que sente um aperto no peito. Começou a travar aqui agora, não tô conseguindo te ouvir. Deixa eu só. Hum, que beleza. O negócio travou aqui. Calma aí, pessoal. Calma aí que a Lu já vai estar de volta. Fala, Lu, voltou aqui melhor. Travou, oi. A gente não para. E Então eu estava falando o que que quando me as pessoas que motiva, né? Fazer a está... prática todos os dias, né? Uhum, Então, o que eu estava falando é que o yoga ele te mostra muito sobre você. É uma prática de autoconhecimento e você não legal. vai ver só coisas boas. Você não vai ver só luzes coloridas e arco-íris na sua frente. Você vai ver escuridão também. E durante a prática de yoga você enxerga essas escuridões, você enxerga as suas dificuldades. E você não pode pular, você tem que passar por elas e Você enfrentar. vai se conhecendo mais É, ainda, né? justamente, é um exercício de autoconhecimento. Eu acho muito fantástico, assim, porque é um exercício de autoconhecimento e você se conhece a cada dia, sabe? Legal. E você, a prática do yoga, então, depois de todo esse ensinamento aqui, o que a gente resume é que a prática do yoga ela é uma técnica de autoconhecimento. Tudo que você falou aqui agora, para mim, fez totalmente sentido, porque você faz uma faxina interna, você entende os processos, você fica 100% presente, você começa a entender, porque se autoconhecer não é só entender os seus limites mentais, ou limites, por exemplo, se eu sou bom para, se eu sou determinado, se eu não sou, se eu consigo fazer determinada tarefa ou não. É você entender o seu coração, é entender a sua respiração, é entender a sua mobilidade, é entender um pouco além do que a parte física também, né? E Sim. a minha última pergunta para você, Lu, depois de toda essa explicação e todo esse conteúdo sensacional, eu acho que quem não pratica deve praticar o yoga. Quem assistiu isso aqui até o fim já deve praticar. Se não pratica, já ficou convencido que precisa disso, principalmente para se tornar mais forte, né?
ser uma ferramenta para o seu tanque de guerra. Precisa disso para passar dessa crise um pouco mais forte, terminar tudo isso mais forte ainda. Mas me fala o seguinte, a Valentina tá para nascer daqui uns dias aí, e se você fosse ensinar uma única coisa para ela sobre yoga ou sobre depois que você falou que começou a praticar depois da primeira gravidez, né? E nessa gravidez você está praticando todos os dias, parece, ou Uhum. segundo e quarto, não sei como é que é a sua rotina, mas sei que você pratica ser toda semana. Talvez vai ser totalmente diferente, né? Esse momento que você está tendo, esse momento que você está passando, mas se você pudesse ensinar uma única coisa para ela, que única coisa seria essa? Sobre yoga, ou sobre meditação, ou sobre a mentalidade, sobre o espírito? O que você ensinaria para ela sobre, por exemplo, o autoconhecimento? Cara, eu poderia ensinar essa única coisa. Bom, então assim, realmente, agora eu tô gestante, né? Eu tô com 29 semanas e quando eu fiquei grávida, há 17 anos atrás, eu sentia muita dor lombar, muita dor. E eu tô achando super interessante porque há 17 anos atrás eu não praticava yoga, né? Eu comecei a praticar yoga quando minha filha tinha 5 anos. Nessa gravidez, eu sinto zero de dor. Zero dor lombar, zero dor nas costas. Eu acho assim, o meu corpo está muito mais preparado, mesmo com 42 anos, o yoga está me ajudando muito. E a gente, assim, na gestação, a gente fica muito ansiosa, né? E eu acho que yoga tem me ajudado muito. Mas, enfim, eu acho que o yoga ele foi feito para todos, ele está aí como uma prática para todos. E eu acho que a gente deve praticar yoga para o nosso autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Porque se a gente não se conhece, a gente vive de acordo com o que a vida vai te levar. Então você precisa se conhecer, você precisa conhecer as suas limitações, você precisa conhecer quais são as suas facilidades e dificuldades. Você precisa olhar para dentro de você e reconhecer que além da sua personalidade, que a gente fala muito assim, a gente tem uma personalidade e a gente tem um ser. A minha personalidade é diferente da sua personalidade. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho os meus afazeres, você tem os seus afazeres, você é homem, você ainda não é pai. Então, essa é a sua personalidade e eu tenho a minha personalidade. Eu tenho as emoções que eu convivo, você tem as suas emoções que você convive e lida com elas. Tá cheio de informação, é muita coisa. Se a gente É abrir aqui o muita Instagram, coisa. deve É. ter 42 lives, aí o pessoal tá lendo livro, tá mexendo, tá fazendo aquilo, tá tentando ficar melhor. Então a ideia Uhum. para quem tá chegando agora, para quem ficou aqui, que acabou de ver isso, essas lives vão ficar salvas, é só você clicar aqui no meu perfil e no link tem você precisa fazer inscrição.